Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Quali Talks, dessa vez um Quali Talks especial, falando aqui direto do Congip Lab, esse congresso tão querido, né, do nosso meio. E para iniciar os nossos trabalhos aqui, a gente recebe hoje o Alexandre Massada, que é diretor da Acelera Lab, é mestrado em administração e é um super especialista no nosso mercado, super reconhecido dentro da área de marketing para a saúde. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, meu querido. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Nara. Bom dia Felipe, bom dia Alexandre, seja bem-vindo. Vamos lá. Alexandre, para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre a Acelera Lab, eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona a Acelera Lab, como é que ela se apresenta para o laboratório ou para a instituição de saúde e qual que é o propósito final, né? Porque a gente sabe que é um tema delicado em várias vertentes, né? Marketing não é uma coisa natural à saúde, a gente tem uma certa dificuldade de lidar com isso. Eu imagino que o seu trabalho não seja muito fácil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Eu queria que fosse mais fácil, mas não é. Não, assim, a gente começou na Acelera Lab, primeiro como uma startup, né? E aí, quando a startup fechou, a gente decidiu começar a escrever textos de gestão e marketing para laboratórios. Então, a gente começou lá em 2017, 2018, escrevendo textos para a galera, falando um pouco de gestão, porque era uma lacuna que tinha no mercado, né? Porque o analista clínico ele acabava ficando muito tempo na bancada e naquela época ele começou a fazer a transição para a gestão. E aí, por conta disso, eu, como tenho mestrado em administração, como tu falou, a gente acabou pensando assim, vamos traduzir esses cases mais difíceis e vamos trazer para a realidade do pequeno laboratório. Porque é muito legal ver um case da Nike, é muito legal ver um case da Coca-Cola, mas o que faz de diferença para o meu laboratório numa cidade de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes ou até de 500 mil de habitantes? Né? Porque não é a Coca-Cola, a gente não tem verba infinita de marketing, né? Então eu comecei a escrever no Acelera Lab. Junto com isso, veio um próprio pedido dos laboratórios. Eles pediram, olha, vocês não conseguem fazer marketing para mim também? Porque eu entendo que o marketing de vocês é legal, eu entendo que vocês sabem o que estão fazendo, e na minha cidade não tem um marketing especializado. O mesmo marketing meu é o marketing da pizzaria, é o marketing da loja de roupas. E aí, como a gente acabou fazendo isso para o lado das análises clínicas, cada vez mais realmente veio esse reconhecimento, né? Hoje a gente já tem mais de 550 artigos publicados no Acelera Lab. Caramba! É que a gente consome os artigos, mas não faz ideia do tamanho, né? E uma época pré-chat GPT, né? Porque hoje, 550 artigos, dá um comandinho ali e tá resolvido. Cara, não funciona assim. Gera de 100 em 100 aí, né? E a gente não trabalhava desse jeito naquela época, né? Então foram artigos costurados à mão, assim, são artigos artesanais de serem feitos, né? E sempre buscando referências interessantes. E aí quando começou o marketing também, a gente começou a crescer dentro do marketing. Hoje a gente trabalha tanto com laboratórios de pequeno e médio porte, trabalha com laboratórios de grande porte agora também, fornecedores do mercado, né? A gente atendeu as principais sociedades científicas do mercado e com um trabalho sempre buscando a valorização dos laboratórios, né? Sempre tentando entender o que a gente consegue fazer para que a gente consiga melhorar o resultado do laboratório e posicionar ele como uma autoridade em saúde na região. Porque senão, né, a gente está fazendo um exame em qualquer lugar. Né? Então o laboratório se posicionando assim, eu acho que fica mais bacana. Alexandre, eu tenho uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, em se falar de marketing, né? Como que tá o marketing offline? Ele morreu? O que aconteceu com o papel, o jornal? Então. Vocês trabalham isso? Não? Como que tá essa? E principalmente em cidades pequenas, né? Sim. Imagino. Mas tu sabe que tanto na cidade pequena quanto na grande, a gente tem a intenção de consumir em qualquer lugar, né, e de aparecer em qualquer lugar. O marketing, é claro que o digital hoje ele é muito mais barato. Né? A gente coloca ali no tráfego pago, a gente coloca alguma coisa dentro do Facebook e Instagram, dá resultado. Claro que o site é um ótimo lugar de aparecer hoje, é o cartão de visitas do laboratório. Né? A gente vai primeiro no Google, pesquisa o nome do laboratório, achou o Google Meu Negócio, achou o site, no segundo momento já manda o WhatsApp. Né? Mas esse marketing offline, ele tem mudado muito a dimensão das coisas, mas ele tem ficado mais barato. Como as mídias tradicionais, elas estão acabando perdendo um pouco de espaço para Instagram, o Facebook ainda também não morreu, né? Eu acho que é importante dizer, porque o Facebook ainda tem mais usuários no Facebook do que no TikTok. Do que no TikTok, sim. Por enquanto, né? A gente está gravando esse podcast no início de... Pega vários níveis de... E aí entra o ponto do marketing offline também. Mas eles são diferentes, também. Eu fiquei curioso, porque
Primeiro que eu não imaginava que ainda tinha Facebook, eu não consumo, mas ele ainda é relevante para o mercado, assim, no sentido de ou é mais entretenimento, ou faz uma distinção ou não? Principalmente falando de laboratórios. Aí que tá. Eu acho que quando a gente começa a fazer marketing, o primeiro penso que a gente tem que ter é olhar para o público que a gente quer atingir. E aí entra o ponto do marketing offline e do Facebook. Se no Facebook tem mais pessoas acima de 50 anos que consomem ainda o Facebook porque foi a última rede social que eles aprenderam a mexer completamente, né? TikTok é uma coisa muito distante, o Instagram eles estão engatinhando. Então eles ainda têm um comportamento dentro do Facebook. Assim como, né, a gente pega principalmente as pessoas da terceira idade, mas também taxistas, não sei, eles consomem muito jornal. Eles consomem ainda a rádio ainda é um veículo interessante, e é aquele negócio, né? Quando a gente está na capital, realmente o rádio é caro, o jornal é caro porque a circulação, a tiragem é muito grande. Mas quando a gente está falando de interior, o jornal às vezes tem até uma parceria com o laboratório, alguma coisa que a gente consegue fazer um valor especial, um valor promocional para o gestor de laboratório. E a gente está falando com um público que tem muito mais intenção de compra e de consumo dentro do laboratório do que se a gente colocar para o público de 19 a 25 anos que acha que é imortal, né? Porque quando a gente é novinho, a gente acha que nada vai acontecer com a gente. Mas a questão do rádio é interessante porque hoje eu atuo como consultor dentro dos laboratórios de menor porte. Então eu também viajo muito para o interior, né? E eu vou te falar que quase todos os meus clientes anunciam em rádio. É uma coisa real, assim. Sim, você falou um pouquinho de custo, né? É importante a gente falar isso do offline e do online, porque o custo do online agora hoje tá, assim, exorbitante. É como um casamento, nunca para, né? Você investe e ele não tem limite. Sim, pois é. O Instagram, o Facebook, todas as redes sociais, elas não são altruístas, elas não são grátis, né? Quando a gente pensa que a gente entrando numa rede social está entrando de graça, na verdade alguém está pagando para que a gente mantenha aquele servidor aquecido, né? Para que cresçam os usuários, para eles gerarem dados. Então, assim, é um anunciante que está pagando. E aí o caso, principalmente do Instagram, que é hoje uma das maiores plataformas que a gente acaba anunciando para laboratórios, porque é onde está o grande público do laboratório, o Instagram não está mais crescendo em número de usuários, né? Então a gente tá vendo o TikTok crescendo em número de usuários, mais na terceira, quarta posição, e o Instagram perdendo usuários ao longo do tempo. Então o custo por clique está cada vez mais caro dentro do Instagram. E aí vai chegar o ponto realmente da gente entender o ponto de equilíbrio do que vale a pena ficar no digital e o que vale a pena a gente, por exemplo, fazer um marketing offline até de relacionamento com a comunidade, né? Porque um anúncio que for mal segmentado no Instagram ou em qualquer outra rede social, eu vou atingir gente do Brasil inteiro. E até às vezes não é o foco. Até assim a gente brinca que algumas pessoas querem muito que o seu vídeo hit, claro. Eu quero ser famoso, né? Só que aí, se tu é um laboratório da cidade do interior e teu vídeo bomba e vira viral, como a gente, né, tem essa terminologia, que adianta ser viral no Brasil inteiro se tu não vai atender essa galera? E aí entra o penso do laboratório de assim, cara, será que eu sou um influencer digital que quero ganhar dinheiro com isso, ou eu quero trazer gente para o meu laboratório? Porque os objetivos são diferentes. E aí a gente vai conduzir o marketing de uma maneira diferente, né? Apesar de a gente atender hoje mais de 150 laboratórios em todo o Brasil ativos, cada um deles tem uma personalidade diferente, está num momento diferente, numa região diferente, e a gente tem que adaptar a comunicação, inclusive com o que o gestor está buscando para aquele laboratório. Eu não sei se é uma crença minha, mas quando você falou do TikTok, bom, eu nunca passei perto dessa rede social, né? Não sei dizer o motivo, mas acho que é uma crença mesmo. Na minha cabeça é uma rede que não funciona bem com um profissional, e eu só uso redes sociais para fins profissionais, eu não tenho redes sociais pessoais. Eu estou errado, isso deve ser revisto, ou seja, é uma questão, porque o Instagram também era assim, né? O Instagram começou assim. O Instagram começou como foto de comida, né? Isso. Quando eu dei uma palestra, acho que uma das primeiras palestras que eu dei lá em 2017, 2018, foi justamente isso, o Instagram por enquanto é só para comida. Então a gente paga pela boca, né? O TikTok é dancinha. O TikTok a gente assimila com dancinha. Só que a gente não pode subestimar o poder de uma rede social, né? Hoje ela está com uma base de usuários muito maior
maior, né, com um público que pode ser que não seja o público mais ativo de consumo dentro do laboratório, mas por essa galera estar entrando, foi essa galera que começou no Instagram quando a gente estava nesse momento de entrar em novas redes sociais, né? Na minha época de guri, a gente entrava na rede social, depois que a mãe entrava, a gente saía e ia para outra rede social, né? Isso acontece também. Provavelmente tu não tá no TikTok, mas se tu tem família, provavelmente teus filhos estão no TikTok. Filha tá, e ela tem vários seguidores. Eu falei, não, mas isso aqui para mim... Não... Eles são o que a gente chama de early adopters. Sim. Eles adotam primeiro essa tecnologia. E a gente vai fazer essa transição à medida que os pais começam assim, mas minha filha tá fazendo muita coisa ali, eu quero dar uma olhada. Ou a gente começa a ver os nossos influencers que estavam numa rede social vizinha e pensa assim, poxa, mas ele está produzindo uns conteúdos diferentes lá e botando o logo do TikTok, então eu vou ter que ir lá ver o que ele está fazendo para pegar em primeira mão. Então tem esse ajuste fino. Pode ser que o momento não seja agora. Assim como eu falei lá quando surgiu a inteligência artificial para textos, né? Vai mudar tudo. Galera, vai, mas não é ainda agora. Né? A gente não pode também adotar de olho cego. Se tu apostar, por exemplo, hoje todas as tuas fichas no TikTok, vai dar errado. Assim como se tu apostasse todas as tuas fichas na inteligência artificial naquela época e produzisse conteúdo somente com a inteligência artificial, o primeiro texto ia ser bom, os outros todos iam ser ruins, porque a máquina ainda não estava boa o suficiente, a gente ainda estava aprendendo a usar ela. Perfeito. E o TikTok vai ser a mesma coisa, tá? Eu acho que o TikTok a gente vai ter essa curva de aprendizado, vai evoluir. Eu já vejo alguns conteúdos técnicos indo para o TikTok, né? Técnicos de gestão mais, né? Gestão Brasil. Laboratórios eu tenho visto muito pouco ainda, porque é o problema de alimentar várias redes. Né? Eu acho que quando a gente tenta pulverizar muito em rede social a nossa comunicação, talvez fique mais difícil da gente conseguir manter ativo e responder todo mundo em todas as caixinhas de pergunta, né? Então não adianta também eu estar na rede social, publicar lá e ser terra sem lei, que eu coloco ali e botei lá e fiz o upload e fui embora. Então a gente tem que se relacionar, aprender a se relacionar. E o Facebook é diferente, por exemplo, do Instagram, que é diferente do TikTok, né? O Facebook ele preza muito mais por notícia. Se tu entrar no Facebook hoje, eles vêm muito mais página, é uns conteúdos mais densos de ler. Por quê? Porque o formato Facebook, ele é mais fácil de tu ler. Então, quando a gente coloca, por exemplo, um texto maior, que eu quero explicar, por exemplo, como funciona um exame antimoleriano, talvez para o Facebook eu faria um texto, para o Instagram eu faria um vídeo explicativo, e para o TikTok talvez eu tivesse que fazer uma linguagem mais simples, mas... É igual a relação do LinkedIn, né? Às vezes a gente produz um texto, mas o LinkedIn aceita o link, o Instagram não aceita o link, então, poxa, você tem que fazer dois. Tem que fazer dois. Perde a essência. Aliás, né? Vai lá, acessa na bio e tal. Poxa, a pessoa já se perdeu, né? Não faz esse link. Mas uma coisa que eu sempre me pergunto, tá, Alexandre? Eu sempre olho assim, poxa, o marketing digital é marketing, foi feito para vender. Não temos que ter esse pudor, eu entendo, né? Então, quer dizer, marketing foi feito para vender. E quando eu olho o que os laboratórios têm feito hoje em dia, eu não sei se aquele conteúdo necessariamente vende. Qualquer coisa na rede social vende, porque não é isso que parece, né? O pior não é isso, né? Eu acho que qualquer coisa na rede social dá certo, não é questão nem de vender, de dar certo. Porque se a gente está querendo reconhecimento de público, né? Porque não dá para só vender. Né? Se a gente fica só vendendo, não fica atrativo para o consumidor. A gente tem que ter o que a gente gostaria de falar, o que ele gostaria de ouvir, e na interseção desses dois, a gente consegue fazer uma venda e consegue ser interessante e relevante para aquele público. É a engenharia da venda, né? É a engenharia da venda. Então, assim, a gente consegue fazer coisas melhores se usar essa formulazinha do que ele quer ouvir, do que a gente tem e jogar os dois. Mas o problema é, se eu começo a fazer posts que se tornam irrelevantes, sabe aquela sequência de stories, de 50 stories, um atrás do outro, que eu vou postar tudo que acontece na minha vida? Se não tiver engajamento nesses stories, nessa porrada de stories, o Instagram começa a dizer, cara, ele tá produzindo conteúdo, mas minha galera não tá... não tá curtindo. E aí ele começa a diminuir o alcance cada vez mais. Então, tem uma forma, inclusive, de algoritmo que deve ser, né, pensada na hora de postar. Tem que ter uma regularidade? Sim, tem que ter uma regularidade, né? Mas a gente não pode também postar tanto que vire uma coisa irrelevante para o público, porque aí a gente acaba perdendo relevância no Instagram, acaba sendo menos entregue dentro do Instagram. E o pior, como a gente trabalha com conteúdos sensíveis, isso a minha sócia Jordana fala bastante na parte de palestra dela, que a gente tem agulhas, né? Agulha não é uma coisa muito bacana.
Né? A gente não vender uma viagem para Paris, vender uma viagem para algum lugar é uma delícia. A pessoa paga feliz. A saúde, quando eu vou pagar para os caras meterem uma agulha no meu braço, que isso, gente? Então, quando a gente pensa em agulha, a gente está entrando num terreno muito sensível, né? Que a gente chama de terreno gore, que é um tipo de conteúdo que é mais violento, morte, né? Sabe aquelas palavras que a gente não deve usar no Instagram? A mesma coisa com imagem, porque hoje quem analisa a nossa imagem é uma inteligência artificial. A inteligência artificial já é perceptível, né? A gente já percebe isso. É, isso aí. Então, quando eu coloco, por exemplo, uma rede social e coloco uma agulha, pode ser que ele me dê um shadow ban aos poucos, que é quando ele acaba escondendo o meu vídeo do nada, porque eu fiz alguma coisa que ele não gostou. Ale, recentemente, você falou de hypar, né? Eu acho que ficou... Bom, todas as minhas redes, como o meu conteúdo bate muito com o teu, para mim ficou muito evidente o sucesso do último curso de vendas que vocês fizeram. Esse curso, ele tem como objetivo entregar ferramentas para o laboratório ou não? Ou de educação para que o laboratório entenda a demanda que ele tem? Conta um pouquinho para a gente do curso. Eu acho que os dois, tá? Por quê? O que aconteceu? A gente falou de marketing bastante aqui, já o suficiente, e o que acontecia? Eu entregava o cliente na porta do laboratório. Só que ele dizia, o marketing de vocês não está funcionando. E aí, o legal do marketing digital, que eu acho que é uma dos grandes trunfos que o marketing digital trouxe, é que a gente tem indicadores. A gente tem como medir as coisas. Então a pessoa diz, o marketing de vocês não está funcionando, a gente consegue abrir os relatórios e dizer assim, olha, mas a gente fez um anúncio de sexagem fetal aqui, tu gastou R$100 e teve 70 chamadas para o teu laboratório. O que não está funcionando? Que CAC é esse, né? E aí a gente começou a entender que não bastava eu entregar um marketing legal, porque aí a gente estava resolvendo bem na parte digital e na parte offline, mas na hora de finalização, de conversão, eles não estavam conseguindo ter essa visibilidade. E aí esse curso veio complementar o que a gente já faz de marketing, né? Então ele é realmente complementar, ele não é um ou outro, né? Mas ele veio ensinar o gestor a montar, estruturar um time comercial, que é uma coisa relativamente nova, né? Os laboratórios são relativamente novos, 100 anos. A saúde, não, mas pensando em sapateiros, né? Outras. Então, eles têm no máximo 100 anos, né? Quando começou, a maioria dos laboratórios que eu atendo hoje está numa sucessão, né? Do pai para o filho. E o que acontece? O pai, ele foi formado com aquele negócio que a saúde era quase vocacional. E eu não acho que não seja, tá? Eu acho que tem que deixar claro que a saúde, sim, né, tem que ser com ética. Só que estava difícil de pesar a mão. E os laboratórios que a gente atendia estavam com dificuldade disso. E aí eu pensei, vamos montar alguma coisa que eu consiga ajudar eles. O handover não é fácil, né? Ele não consegue fazer essa virada. E aí o que eu fiz? A gente veio conversando com alguns laboratórios que a gente atendia, os que estavam mais dispostos a trabalhar dentro do comercial deles, a entender se eles estavam vendendo bem ou não, porque já tem muita gente com pensamento comercial. E aí a gente pegou esses nossos clientes e disse assim, cara, vamos fazer um laboratório com vocês. Eu quero montar uma estrutura, aí a gente deu palestra para eles, fez todos, e aí a gente fez o nosso produto beta, né, que seria entender se aquele produto realmente deu resultado. Quando ele deu resultado, a gente foi para o grande público e disse, galera, se vocês quiserem, agora a gente tem. E aí o primeiro a gente ensina o gestor, né, tá tudo dentro do mesmo curso. A gente ensina o gestor a medir indicadores, a criar o que ele tem que pensar na hora de contratar alguém do time comercial, o que ele tem que se atentar de ferramentas de software hoje importantes, né, porque é difícil gerenciar o WhatsApp, Facebook, Instagram e saber quem é que atendeu aquele cliente ali de uma forma grosseira. Se a gente fica trocando o celular, o WhatsApp, né, todo mundo responde todo mundo, quem que eu responsabilizo? Então, essas reflexões a gente trouxe para o gestor e, ao mesmo tempo, a gente trouxe para a recepcionista. Por quê? Porque a recepcionista tem uma versão diferente do que a gente gostaria, porque ela tenta vender para as pessoas que estão na frente dela como se fosse ela comprar. E nem sempre a recepcionista vai achar que, não precisa dar desconto. Ela vai querer vender como se fosse para alguém da família dela. Então a gente tem que também incentivar eles a entender o que é o valor nas análises clínicas para fazer essa virada de chave, né? E aí a gente acaba fornecendo ferramentas como a gente ensina gerenciamento de rotina ali, de rotina comercial principalmente. A gente tem scripts de venda dentro do curso, né? Então já tem um começo. É só copiar e colar? Não. Porque cada laboratório tem a sua diferença, né? Tem suas peculiaridades e a forma de falar.
né? Um laboratório que fala tu no sul, talvez crie uma proximidade melhor porque está falando de uma forma, né? Tipo, porque eu estou falando a linguagem do meu cliente. Agora, se eu usar um tu para São Paulo, não funciona, né? Mas o você pro Rio Grande do Sul é muito estranho. A gente acaba sentindo que a gente está sendo atendido por um robô. Isso é incrível, né? Porque veio de São Paulo, né? Veio do Rio de Janeiro, enfim, veio de outra cidade que não fala tu. Então, o robô, o negócio é como que eu humanizo esse robô de um jeito simples, como que eu humanizo essa recepcionista para tarefas que deveriam ser, né, de alguma forma, feitas com o mínimo de qualidade possível, né? Então, eu tenho que garantir a qualidade do atendimento. Então, eu tenho que ter script, eu tenho que ter um roteiro para a recepcionista. E a gente forneceu esse roteiro, a gente ensinou ela como que atende nesse curso, né, a importância de atender bem e como que eu consigo atender bem ela. Então, acabou gerando um buzz legal e foi até mais do que eu esperava, assim. Eu acho que foi um produto bem legal. Excelente, excelente. E finalizando aqui o nosso podcast, né, eu gostaria que você falasse, aproveitando que nós estamos aqui no Conde Lab, né, falar um pouquinho da sua palestra hoje aqui, que você vai estar conversando com a gente. Então a nossa palestra vem justamente para contar um pouco disso, né, de como que a gente faz essa transição do marketing para o comercial, porque quando a gente começou o marketing não existia, gestão não existia. Aí a gente plantou a sementinha da gestão. Aí veio o marketing, a gente plantou a sementinha do marketing. E aí quando a gente viu que o problema é outro, então a gente vai se adaptando ao laboratório, né? E aqui a gente vai contar como ajuda a fazer, como começa essa transição, né? Então aqui a gente vai dar já indicadores, a gente vai ensinar indicadores para a galera, a gente já vai dar dicas de como é que ele consegue estruturar o comercial do laboratório para iniciar, né, porque a gente realmente tem um carinho muito grande pelos laboratórios, né, eles nos abraçaram muito no início. Eu acho que convém dizer que hoje tudo que a gente construiu foi relacionado a laboratórios, né, a Jordana já tinha laboratórios há mais tempo, já trabalhava com laboratórios há mais tempo, mas eles abraçaram a gente e eles também apostaram na gente quando a gente começou lá em 2017. Então é uma dívida que a gente tem com os laboratórios de continuar ajudando eles aí para frente. E quem aproveita é sucesso total, né, meu? Porque quem aproveita disso, usufrui de tudo isso é excelente, né? É o caminho para conseguir progredir e sair dessa margem. Alexandre, muito obrigado pela participação, pelo tempo. E, por mim, a gente ficava aqui. Aliás, está convidado para um Quali Talk só para falar sobre isso. Exatamente. Lá a gente tem mais de 1 hora, se ela não apertar a gente, que geralmente ela aperta. Mas eu teria muitos assuntos aqui, principalmente por estar nos laboratórios dos extremos, né? A gente não trabalha eu não trabalho no eixo Rio-São Paulo, então eu fico mais longe. Então, a gente sempre tem teses diferentes e eu acho que a nossa conversa foi muito rica, certamente vai ajudar o nosso público. Tá bom? Obrigada, Alexandre. Obrigada a todos. Obrigado pelo convite.